Vamos voltar, senhores. Tá saindo áudio aí, mano? Só confirma pra mim, por favor. Bora lá. Retornando aí, senhores, a nossa temática, Estatuto do Desarmamento, agora indo para a parte 2 da nossa norma, nós vamos conversar sobre os crimes, beleza? Na nossa primeira aula nós fomos aí até o artigo 11, tá? A partir de agora a gente vai do 12 até o 21, tá? Iniciando pelo 12, é o primeiro crime que eu quero conversar com os senhores aqui, que é o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Segundo o artigo 12, senhores, como é que configura o crime de posse irregular de arma de fogo? Nós temos dois verbos que classificam essa conduta aí, tá? Ele vai dizer que é crime, senhores, se alguém for surpreendido mantendo ou possuindo uma arma de fogo na sua residência ou domicílio, ou no seu local de trabalho, ele sendo o titular ou responsável legal pelo estabelecimento, certo? Lembrando que, para os crimes de posse e porte de maneira geral, quando ele fala de arma de fogo, ele está se referindo, além da arma, também a acessórios e a munições. Certo? Então, tanto responde criminalmente aquele que for surpreendido de posse de uma arma de fogo, como também responderá aquele que for surpreendido de posse de munições, tá? Todas essas condutas são vedadas, acessórios da mesma forma, certo? E aí, senhores, nós estamos diante de um crime possui uma pena de detenção de 1 a 3 anos mais a multa. Certo? E lembra lá da situação do CR vencido? Nós falamos na aula anterior. Me falou que o CR vencido ele é considerado um ilícito administrativo, o que vai ocasionar a apreensão da arma e a obrigação do agente pagar uma multa por conta dessa conduta. Certo? Mas aí eu pergunto, criminalmente, ele responde por CR vencido, senhores? Por CR vencido, não. CR vencido, senhores, é considerado fato criminalmente atípico. Então ele é só ilícito administrativo, tá? Ele vai ter só a apreensão da arma e a multa, mas ele não vai responder criminalmente por conta dessa conduta. Certo? Próximo crime. Artigo 13. Crime de omissão de cautela. Estamos diante aí, senhores, do único crime culposo previsto no Estatuto do Desarmamento, em que a conduta, senhores, ela se desenvolve com uma violação do dever objetivo de cuidado por parte de uma pessoa que tem a posse de arma de fogo, certo? E ele, por conta desse descuido, dessa violação, ele possibilita com que alguém se apodere dessa arma,
certo? E aí, senhores, para ser crime de omissão de cautela, quem é que deve se apoderar desse armamento por descuido do agente? Ou uma pessoa menor de 18 anos, ou seja, criança ou adolescente, tá? Ou um deficiente mental. Ou uma criança, ou um adolescente, ou um deficiente mental, tá? E aí, se essa pessoa se apodera dessa arma por conta de um descuido seu, porque você esqueceu a arma em cima da mesa, por exemplo, você responderá pelo crime de omissão de cautela. Perceba que não é o ato de você entregar a arma na mão de uma pessoa menor de 18 anos. Porque essa entrega já caracteriza a porte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Você tem que esquecer a arma em algum local, se descuidando do armamento, e alguém vai lá e se apodera do teu armamento, certo? Aí sim, você seria aí, a você seria imputada a prática de omissão de cautela, certo? Lembrando que o crime de omissão de cautela é o crime menos grave ou mais brando que nós temos aí na legislação. Ou seja, com a menor pena, que é de detenção de 1 a 2 anos mais a multa. E juntamente com a posse irregular, são os dois únicos crimes do Estatuto do Desarmamento que são punidos com detenção, certo? Todos os outros que nós vamos conversar na sequência aí são punidos com reclusão, tá? Estes são os dois únicos crimes, por isso que eu não admito o regime fechado do cumprimento de pena, tá? Mas somente o aberto ou semiaberto por conta da natureza de pena. Fechado é só na reclusão. Tranquilo, senhores? Detalhe interessante que apesar dos crimes de posse e porte de maneira geral falarem de arma de fogo, acessório e munição, no crime de omissão de cautela, a arma é o único objeto material da conduta. O que isso significa, senhores? Vou colocar aqui, apenas a arma de fogo. Isso significa que para você responder criminalmente por omissão de cautela, o menor de 18 anos, por exemplo, tem que se apoderar da tua arma. Porque se ele se apodera de uma caixa de munição, por exemplo, por conta do teu descuido, isso não está tipificado na lei como crime. Certo? Então, diferentemente dos crimes de posse e porte, que nós vamos conversar na sequência, em que eles falam de arma de fogo, acessório e munição, na omissão de cautela é só a arma, o objeto material da conduta. Tá? Dentro do artigo 13, na omissão de cautela, nós temos aí, senhores, as chamadas modalidades, ou a modalidade, perdão, equiparada. Ou seja, responderá pelas mesmas penas do caput do artigo 13, detenção de 1 a 2 anos e multa, o proprietário de empresa de segurança privada ou transporte de valores, que deixar de comunicar o extravio de arma de fogo à Polícia Federal. E além dessa comunicação à Polícia Federal, ele também tem que registrar ocorrência policial, famoso BO. Certo? Nós estamos diante de um crime próprio, tá? Aqui não é o agente de segurança privada que responde por essa conduta, mas sim o proprietário da empresa que tem a obrigação de realizar essa comunicação, certo? E quando ele não comunica o extravio e não registra a ocorrência, lembrando que ele precisa fazer as duas coisas, ele pode responder criminalmente. Lembrando que essa comunicação e esse registro tem que acontecer em até 24 horas após a ocorrência do fato, certo? Então, se uma arma de uma empresa de segurança privada foi subtraída, o proprietário daquela empresa tem que comunicar a PF e registrar o BO sobre a subtração daquela arma, o extravio do armamento,
certo? Ele tem 24 horas para fazer isso, contadas aí do momento em que a arma for subtraída de fato. Tá? Não é do momento que ele soube da ocorrência, não. É do momento do fato, da ocorrência do fato. Tá? Vamos seguindo. Artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O crime de porte ilegal, senhores, é classificado pelo direito penal como um crime de tipo misto alternativo ou conteúdo variado. São aqueles crimes que possuem não somente um, mas vários verbos, várias formas deles serem praticados. Tá? Isso é interessante que os senhores saibam por quê. Porque quando a gente fala de porte, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês de maneira geral é o cara com uma arma na cintura na rua. Certo? Ah, o cara tá portando a arma. E de fato aquilo ali é porte de arma de fogo. Tá? Só que para que você responda criminalmente pelo porte, não é somente o fato de você estar com a arma na cintura na rua. Não, isso é uma das formas de praticar o porte. Mas nós temos diversas outras que se consubstanciam nos verbos aí, senhores, previstos no artigo 14. Eu quero que você acompanhe a leitura aí. Pega o teu material, abre lá na página 2. Lá no final da coluna 1 da página 2 está escrito assim: porte legal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14. Aí tu vai perceber que não é somente pelo portar, mas também pelo deter, pelo adquirir, pelo fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo ou sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Para essa conduta aqui, senhores, a nossa legislação fixou uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, mais a multa. Aí, pela leitura dos verbos, o que tu notas? Que até pelo ato de você pegar a sua arma, por exemplo, e emprestar, entregar para alguém que não tem autorização de porte, você pode estar praticando o crime aí de porte ilegal de arma de fogo. Por quê, senhores? Porque o porte, ele é personalíssimo, certo? O teu porte de arma de fogo, ele te possibilita você portar aquela arma de fogo. E ninguém pode portar o teu armamento, somente você, certo? Se você entrega a sua arma para uma terceira pessoa que não tem autorização para portá-la, você pratica crime de porte ilegal de arma de fogo e ela também pratica crime de porte ilegal de arma de fogo. Tá? Então, o porte, ele é, um dos principais exemplos aí, ele é praticado pelo fato de botar uma arma na cintura e sair à rua, por exemplo, mas ele também se manifesta de outras formas, o transportar, ter em depósito, trazer consigo, tá? Emprestar, remeter, entregar, ceder, enfim, certo? Nós vimos os verbos ainda há pouco, tá? Chega lá. Não, como assim? Aplicar só a multa sem a cadeia? Não. Tanto que se tu ler lá, olha lá onde está escrito pena. Ele fala reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se fosse alternativa, ele colocaria ou multa. Certo? Como ele fala aí, então tem que ser a cadeia e a multa. Pode ser nem ou um ou outro. Beleza? Nada. Parágrafo único do artigo 14, senhores, vai dizer pra gente que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ele é considerado um crime inafiançável. Está escrito lá, senhores. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. O que isso significa? Que o crime do artigo 14 é insuscetível de fiança, a menos que quem esteja portando aquela arma seja o dono do armamento. Como assim, parente? Não entendi. Imagina uma pessoa que tenha posse de arma de fogo. Ela tem autorização para ter arma na casa dela e ela tem uma arma, certo?
Aí ela pega essa arma, bota na cintura e sai à rua. Ela poderia ter feito isso, senhores? Não, porque o CR, a autorização para posse te possibilita manter a tua arma só nesses dois locais. Se tu sair para a rua com esse armamento, tu já está em situação de porte, certo? E você já pode responder criminalmente por essa conduta. Mas nessa situação, o crime não seria inafiançável. Por que não, senhores? Porque a arma estava registrada no nome do agente, certo? Agora, se a arma não estiver registrada no nome do agente, se for uma arma ilegal, por exemplo, registrada no nome de uma outra pessoa, aí o crime vai ser considerado inafiançável, tá? É essa relação que o parágrafo único ele traz pra gente aí. Só que qual é o grande X da questão em relação a esse artigo? Apesar de ele estar previsto, ele foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucional. Por quê, senhores? Para ser inafiançável tem que ser ou hediondo, ou equiparado, ou racismo, ou ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Só essas hipóteses de inafiançabilidade que nós temos previstas em nosso ordenamento jurídico, certo? Uma legislação infraconstitucional não pode criar nenhuma outra além disso. Então, se eu quisesse que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido fosse inafiançável, o que eu poderia fazer a respeito? Eu poderia pegar esse crime e colocar ele lá na lei de crimes hediondos. Aí ele ia se tornar inafiançável por ser hediondo, o que não é o caso, tá? Por isso o STF declarou esse dispositivo aqui inconstitucional, certo? Ele fere a nossa Constituição porque ele cria uma inafiançabilidade além daquela que já está prevista na CF, o que pela jurisprudência não é possível. Tranquilo, senhores? Dúvidas? Não? Perfeito. Próximo crime. Diga. Se for uma questão que cobra a literalidade do texto, sim. Mas aí eu já te adianto. Eu ainda não vi isso sendo cobrado como correto em prova. Todas as vezes que eles colocam o crime de posse, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como inafiançável, as questões tendem a considerar isso aqui como incorreto. Certo? Elas tendem a considerar como incorreto, tá? Bora pro próximo crime, que é o crime do artigo 15, que é o disparo de arma de fogo, tá? Interessante citar, senhores, que o disparo de arma de fogo, ele pode ser praticado não somente pelo disparo em si, mas também pelo acionamento de munição. Então é tanto o disparo, você se utilizando de uma arma para realizar o disparo propriamente dito, como também você acionar uma munição, ainda que não seja com a arma de fogo, certo? Inclusive, eu já dei um exemplo para vocês aqui de um vídeo que estava circulando na rede social de um cara que acionou uma munição com um martelo. Chegaram a ver esse vídeo, né? Perfeito. Então você não precisa da arma para você acionar uma munição, tá? Mas tanto pelo disparo como pelo acionamento, ainda que sem a arma de fogo, você pode responder pelo disparo, tá? E aí, senhores, a nossa legislação fala, disparo, ele para ser crime, ele tem que acontecer exclusivamente em lugar habitado ou nas suas adjacências, nos arredores, tá? Ou então em via pública ou na direção dela, ainda que não seja na via de fato, mas se eu disparar na direção de uma via pública, eu também posso responder criminalmente, certo? Parânios, se for em via pública, precisa ter gente lá? Então é ou um ou outro, não é isso? É ou lugar habitado ou via pública. Então na via pública não precisa ter ninguém. Basta que você realize um disparo lá ou na direção dela para que você possa responder criminalmente, tá? Detalhe interessante, senhores, que o crime de disparo de arma de fogo ele é classificado como expressamente subsidiário.
E da onde é que eu tiro isso aqui, senhores? Se tu olhares lá na pena do crime de disparo, pode perceber que ele fala assim, olha, que a pena é reclusão de 2 a 4 anos, mais multa, se o fato não constituir crime mais grave, certo? É essa expressão aí, senhores, que me fala que o crime de disparo ele é expressamente subsidiário. O que isso significa? Que você só vai responder pelo disparo se a tua intenção com esse disparo não foi praticar um crime mais grave. Porque se, por exemplo, eu conseguir demonstrar que você disparou uma arma de fogo no local habitado, por exemplo, aqui dentro dessa sala, porém com a intenção de tirar a vida de alguém, você não responde pelo disparo de arma de fogo porque a tua intenção foi praticar o crime de homicídio. E o homicídio, obviamente, é bem mais grave que o disparo. Homicídio, reclusão de 6 a 20, o disparo 2 a 4 anos, tá? Bem mais grave que o disparo, certo? E aí, nesse caso, o que acontece? O disparo de arma de fogo, ele fica afastado, porque ele foi utilizado como crime meio para ocasionar um crime fim, e você responde só pelo homicídio. E o disparo fica aí sendo subsidiário à prática do homicídio, sendo um crime meio para ocasionar um crime fim. Tranquilos? Podendo se tornar uma qualificadora, inclusive, a depender da arma que você está utilizando, né? Por exemplo, se você disparar essa arma com a intenção de matar alguém e essa arma for de uso restrito, você responde por homicídio qualificado. Ou de uso proibido, responde por homicídio qualificado também. Aí a pena sai de reclusão de 6 a 20, vai para 12 a 30 anos. Certo? No artigo 15, ele também fala pra gente que o crime de disparo de arma de fogo é inafiançável. Um dispositivo bem parecido com o artigo 14, tá? Só com uma pequena diferença. Olha lá, no 15, parágrafo único, ele fala, o crime previsto nesse artigo é inafiançável. Ponto. Aí ele não cria aquela relação se a arma está no nome do agente ou se não está. Ele só fala, o crime é inafiançável, tá? Mas, da mesma forma, do mesmo comentário que nós fizemos anteriormente, o STF aqui também declarou esse dispositivo inconstitucional. Então, só é inafiançável no Estatuto do Desarmamento o que é considerado hediondo. Certo? Vou repetir, só é inafiançável no Estatuto do Desarmamento o que é considerado hediondo. O resto são todos crimes afiançáveis. Então, a liberdade provisória para essas condutas é com o pagamento de fiança. Tá? Próximo artigo, 16. O crime do artigo 16, senhores, é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, só que agora de uso restrito. Certo? Aí aqui, senhores, tanto no 14 como no 16, lembrem lá, arma de fogo, acessório e munição, tá? Os crimes de posse e porte de maneira geral, certo? Preste atenção que, diferentemente da arma de fogo de uso permitido, na arma de fogo de uso restrito, posse e porte são consideradas condutas equiparadas. Possuem a mesma pena, certo? Diferentemente do uso permitido, que a posse é um crime com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, e o porte é outro crime, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aqui, se a arma de fogo for de uso restrito, tanto se você for surpreendido possuindo, como também portando esse armamento, você vai responder criminalmente com as mesmas penas combinadas ao artigo 16. E daqui a pouco a gente vai colocar no quadro, mas é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Certo? Então são consideradas condutas equiparadas, tomem cuidado com esse detalhe, tá? Como é que isso aqui já foi cobrado em prova? Teve uma questão do Sebrasp que ele trouxe assim. Ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é combinada a mesma pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Certo ou errado?
E aí? Vou repetir. Ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é combinada a mesma pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Certo ou errado? É errado, perfeito. Só que aí perceba que se eu mudar a classificação da arma, aí o gabarito vai estar correto. Ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito é combinada a mesma pena do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Correto. Certo? Então tomem cuidado com esse detalhe aqui, tá? E aí, senhores, em 2019, quando o pacote anticrime ele surgiu, ele deu uma modificada no nosso artigo 16, na estrutura dele, certo? Em que nós passamos a ter 3 dispositivos dentro do artigo 16. Nós temos o caput do 16, que fala das condutas praticadas especificamente com armas de fogo de uso restrito. Nós temos o parágrafo 1º, traz as condutas equiparadas. E nós temos o parágrafo 2º, que vai trazer as qualificadoras, daqui a pouco a gente vai anotar lá embaixo. Certo? Porém, quais são as condutas equiparadas ao artigo 16 caput? E, novamente, essa equiparação aqui, senhores, ela vai ter aí uma pena de reclusão de 3 a 6 anos mais a multa. É a pena tanto para o caput como para o parágrafo 1º, certo? Só que diferentemente do caput, que é que ele fala especificamente de armas de fogo de uso restrito, aqui nas condutas equiparadas, não me importa a classificação da arma, certo? Aqui, a arma de fogo pode ser de uso restrito? Pode, mas ela pode ser também de uso permitido. Então o parâmetro está me dizendo que existe a possibilidade de eu ser surpreendido na minha casa com uma arma de fogo de uso permitido, ilegal, e não responder pelo 12, mas sim pelo 16, sim, existe essa possibilidade, tá? Porque para que você responda pelo 12, você não pode incidir em nenhuma dessas hipóteses que nós vamos anotar no quadro aqui agora. Então, exemplo. Você foi surpreendido na tua casa com um revólver 38, sem documentação. Tu não tinha documento para aquela arma. Se é questão de falar só isso, qual é o crime? É o 12, tá? Agora, se ela te falar que aquela arma de uso permitido estava modificada ou adulterada, aí já não é mais 12, é 16, certo? Se a questão de falar que a arma estava com a numeração raspada, suprimida ou adulterada, também não vai mais ser 12, vai ser 16, certo? Se você entrega essa arma na mão de uma criança ou adolescente, ainda que seja uma arma de fogo de uso permitido, isso não vai ser 14, vai ser 16, certo? Se você for surpreendido de posse de explosivos ou incendiários, essa conduta também é 16. E por último, se você estiver recarregando munições. Lembrando que a recarga de munições ela é considerada crime no Brasil, desde que, obviamente, você não tenha autorização.
Se você tiver autorização, obviamente você pode realizar essa recarga. Sem autorização, não pode realizar a recarga, tá? Se você realizar, você vai estar praticando um crime, beleza? E a nossa grande novidade do artigo 16, que foi aí a inserção da nossa qualificadora do parágrafo 2º. Que vai tornar aí, senhores, a pena do crime, que era de reclusão de 3 a 6 anos e multa, e reclusão de 4 a 12 anos. Que é quando a arma de fogo for de uso proibido. Inclusive, para quem não sabe, essa aqui é a única modalidade do artigo 16 que é considerado um crime hediondo. Então, esse crime é inafiançável. Por quê? Porque ele é hediondo, tá? Nós temos 3 crimes, na verdade, no Estatuto que tem essa mesma classificação. Nós vamos colocar os próximos que seguem aí na sequência, certo? Mas já grave essa informação. No artigo 16, nenhuma dessas modalidades aqui é considerada hediondo, certo? Somente se a arma de fogo for de uso proibido, tá? Saindo do 16, partindo para o 17, nós vamos conversar sobre o crime de comércio ilegal de arma de fogo. No comércio ilegal também, senhores, não somente a arma, mas também acessórios e munições. Certo? Bem como as outras condutas que nós conversamos ainda há pouco, tá? E o crime de comércio a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Porque alguns verbos que estão previstos aí no artigo 17, eles também estão previstos em outros crimes. Como assim, Pânios? Pega o teu material aí, abre lá na página 5, lá no final da coluna 1 está escrito comércio ilegal de arma de fogo, artigo 17. Acharam aí? Acompanhe a leitura dos verbos aí, senhores, para vocês entenderem uma situação. Ele fala que é crime de comércio ilegal de arma de fogo a conduta de você adquirir, alugar, receber. O adquirir ou receber aí tu marca. O transportar tu também marca. Adquirir, receber, transportar, marca. Aí temos o conduzir, o ocultar, tu marcas também. Bem como ter em depósito. Aí ele fala desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, arma de fogo, acessório ou munição. Por que eu pedi para vocês marcarem esses verbos? Porque se você prestar bem atenção, esses mesmos verbos estão também no artigo 14 e no artigo 16. Certo? E aí, qual vai ser o teu trabalho para a tua prova? Vai ser conseguir identificar qual é o crime se ele colocar, por exemplo, o verbo adquirir numa questão. Há uma determinada pessoa adquirir uma arma de fogo. No verbo adquirir pode ser tanto 14 como o 16 e o 17. O que vai definir aqui, senhores? Bom, do 14 para o 16 é fácil a gente saber o que vai diferenciar. No 14, a arma de fogo é de uso permitido. No 16 é de uso restrito. Salvo se for essa possibilidade. E aí vai ser tudo 16. Tá? Então, qual vai ser a diferença dessas duas condutas para a terceira? Quando é que esse adquirir vai ser porte e quando é que o adquirir, por exemplo, vai ser o comércio ilegal? Quando é que o ter em depósito vai ser porte e quando é que o ter em depósito vai ser comércio ilegal?
Aí tu vais marcar essa expressão que eu vou pedir para tu marcares aí no artigo 17, onde ele fala lá, no exercício de atividade comercial ou industrial. Toda vez que ele trouxer essa expressão na tua prova, a gente já pode levar isso aqui no automático para o crime de comércio legal. Então agora eu já consigo definir quando que eu adquirir vai ser porte e quando é que ele vai ser comércio. Quando é que ele vai ser porte? Ou melhor, quando é que ele vai ser comércio? É quando a gente estiver adquirindo uma arma de fogo, exercendo uma atividade comercial, por exemplo. Quando ele estiver mantendo uma arma em depósito, transportando uma arma no exercício de atividade industrial, por exemplo. Ele tem que trazer essa expressão para tu marcares o artigo 17. Se ele trouxer só adquirir, só ter em depósito, aí sim tu vens ou para o 14 ou para o 16, a depender da classificação da arma, se de uso permitido ou restrita, dependendo do caso. Certo? O crime de comércio ilegal, ele tem aí, senhores, um dispositivo interessante, em que ele fala assim, olha, equipara-se a atividade comercial ou industrial, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então, por exemplo, o cara ele mantém na casa dele várias armas de fogo, certo? Ele tem essas armas em depósito, o que, a depender da classificação da arma, poderia ser ou posse do 12 ou posse do 16, certo? Só que se a questão de falar que ele está mantendo aquelas armas lá dentro, porque ele está, por exemplo, exercendo um comércio clandestino de arma de fogo, opa, comércio clandestino, aí o crime já vai ser qual? Comércio ilegal de arma de fogo, certo? Então é assim que você vai diferenciar na sua prova para não confundir uma conduta da outra, tá? E no parágrafo 2º ele traz uma conduta equiparada, essa aqui, inserida aí pelo pacote anticrime no nosso artigo 17, em que ele fala que responderá pelas mesmas penas do caput do artigo 17. Qual é a pena do 17? Reclusão de 6 a 12 anos, mais multa. Quem entregar uma arma de fogo a quem, senhores? A agente policial disfarçado. Desde que hajam elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. O que isso significa? Quem seria o agente disfarçado, senhores? Imaginem que nós temos um grande esquema criminoso de comercialização de drogas que está sendo investigado pela Polícia Civil, certo? E aí, num determinado momento, a Polícia Civil ela toma ciência de que haverá comercialização de arma de fogo numa determinada localidade periférica aqui da cidade, certo? Aí a polícia ela destaca um agente policial para se dirigir até o local e atuar como um agente disfarçado. Ou seja, ele vai se vestir como se fosse ali uma pessoa normal, que está ali naquele contexto, certo? E vai, na condição de disfarçado, aguardar o desenvolvimento da prática criminosa, certo? No momento em que aquele criminoso vem até esse policial disfarçado e oferece ou entrega uma arma na mão dele, essa pessoa ela pode ser presa em flagrante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Foi essa atualização que foi feita na nossa legislação, tanto aqui como no tráfico internacional e também na lei de drogas, que não está no nosso edital. Certo? E bem como posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Essa modalidade ela também é classificada como crime hediondo. Tanto o 16, parágrafo 2º, como o 17 são considerados crimes hediondos. E aí, senhores? Tranquilos? Comece legal? Perfeito.
Agora nós vamos falar do tráfico internacional de arma de fogo. Bora lá. Novamente, olha lá, arma de fogo, mas também acessório e munição. Certo? Aí a conduta, senhores, do tráfico internacional, os verbos que ele apresenta pra gente aí são o exportar, o importar e o favorecer a entrada em território nacional de arma de fogo, acessório ou munição. Certo? Esse crime, senhores, ele possui uma pena de reclusão de 8 a 16 anos, mais a multa. Lembrando que a mesma conduta equiparada que existe no 17, ela vai existir no 18 também. Que é aquela que envolve o agente policial disfarçado. Da mesma forma, a diferença é que aqui é o comércio legal e aqui é tráfico internacional, mas a mesma equiparação nós temos em ambas as condutas, certo? E bem como o 16, parágrafo 2º e o 17, o 18, ele também é considerado um crime hediondo. São as três condutas que são consideradas hediondas no Estatuto. 16, parágrafo 2º, 17 e o 18. Certo? Agora a gente vai dar uma pausa na nossa aula, tu vai fazer as 5 primeiras questões só, tá? A gente vai corrigir e depois a gente vai voltar no quadro para eu te apresentar ali a parte final da nossa legislação, certo? Façam as 5 primeiras aí.
Primeira questão. Tá sendo áudio aí, mano? Tá? Alfredo possui legalmente uma arma de fogo de uso restrito devidamente registrada em seu nome. Seu vizinho Bonifácio pede a arma emprestado, pois deseja matar um cachorro que late durante toda a noite. Alfredo, que eventualmente também é incomodado pelo animal, concorda e cede a arma temporariamente ao seu vizinho. Como agradecimento, Bonifácio dá a Alfredo a quantia de R$ 200. A morte do cachorro não chega a ser executada, uma vez que Bonifácio desiste da ação, devolvendo a arma. Nesse contexto, Alfredo, que cedeu a arma para Bonifácio, praticou o crime de... E aí, senhores? Qual era a arma? Era uma arma de uso restrito. Então não é 12, não é 14, certo? Como ele cede a arma, o verbo ceder, ele está no artigo 16, caracterizando o crime de porte, certo? E nesse caso, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele é hediondo, senhores? Não, gabarito, primeira questão. Letra B. E aí, tranquilos? É, mas o dinheiro é irrelevante. Ainda que fosse de graça, seria o mesmo crime. Beleza? Vamos lá. 2. O integrante da Guarda Municipal do município, possuidor de todas as qualificações, registros e documentos respectivos ao porte e ao uso de arma de fogo, casado e com 2 filhos... Eu não entendi porque que ele botou esse casado aqui. Não tem nada a ver para resolver a questão isso aqui, mano. E com 2 filhos menores de 18 anos de idade, costumava retornar do seu turno de serviço e deixar sua arma em uma caixa na sala, próximo ao aparelho de televisão, pronta para eventual situação de emergência ou de perigo. Ocorre que, enquanto ele dormia, um dos filhos, junto ao irmão mais novo, por curiosidade, resolveu mexer na arma do pai. Ao manuseá-la, acabou disparando e acertando acidentalmente a perna do irmão mais novo, não resultando em óbito. Procedido o atendimento médico necessário e os registros legais, o pai passou a responder pelo fato. Por qual crime, senhores? Omissão de cautela, gabarito letra D. Tranquilos aí? Perfeito. Ele precisava ter atirado em alguém para o pai responder por omissão de cautela? Porque somente o ato dele se apoderar por si só, isso já configura crime, senhores. Perfeito, tá? 3. Um jovem de 20 anos foi à casa da vítima, uma jovem de 28, para devolver-lhe uma arma de fogo que guardava a pedido dela. Também a pedido da vítima, que queria produzir um vídeo, o jovem de 20 anos começou a dançar com a arma em uma das mãos e um copo de bebida alcoólica na outra, quando a arma dispara e atinge a vítima mortalmente. Os fatos narrados são reais, recentes e recorrentes, bem como evidenciam a necessidade contínua de controle da comercialização do registro da arma de fogo para que o manuseio seja responsável e efetuado apenas por quem tiver preparo e condições para fazê-lo. Com esse propósito, a legislação dispõe o registro, a posse e a comercialização de arma de fogo e munições, além de definir crimes que têm justamente o escopo de coibir ações, como narrado inicialmente, ao qual, afinal, produziu resultados e consequências que extrapolaram os limites da referida lei e poderiam ter sido evitados se sua aplicação tivesse efetivamente ocorrido em tempo oportuno. Enfim, diante do conteúdo e levando em consideração o enunciado, assinale a alternativa incorreta. O que está errado aí, senhores? Todos os crimes previstos na lei são apenados com reclusão. Todos não. Posse irregular não é. Omissão de cautela também não é. Certo? Então, nosso gabarito incorreto na terceira questão. Letra B de bravo. Todas as outras estão corretas, tá, senhores? Somente essa terceira aí não está. Um textão pra nada, né? Dançando com a arma na mão. Puta que pariu, viu, moleque? Eu vou te contar um negócio, mano. Eu vou morrer, não vou ver de tudo.
Tu não viu dançando? O incorreto? Eu entendi, ele falou dançando. O incorreto. Aí tu marcou a letra A. Normalmente é assim, E tu sabe quem errava muita questão desse jeito aqui era eu, mano. Eu era campeão de errar isso aqui. Mas campeão mesmo. Aí eu desenvolvi uma estratégia. Toda vez que eu lia o gabarito incorreto na questão, aí eu anotava do lado. Incorreto. Eu marcava e escrevia. Incorreto. Só assim pra eu não errar esse tipo de questão. Aí eu parei de errar. Porque enquanto eu não tive que fazer, enquanto eu não fiz isso, mano, era toda vez. Eu ia incorreto, aí achava letra A, tá correta, marcava e ia pra próxima, aí errava a questão. Era campeão de fazer isso aí. É foda pra roubar a questão do cara na prova. 4. É obrigatório, item 1, o registro da arma de fogo no órgão competente. Certo ou errado? Certo. A empresa que comercializa armas de fogo, acessório e munição responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Certo ou errado? Certo também. O certificado de registro de arma de fogo com validade em todo o território nacional autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência destes, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. Certo ou errado? Certo. E 4, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento, possui pena de reclusão de 1 a 3 anos ou multa. Tem 2 erros aí. A pena é detenção e não é ou, é e multa, tá? Então, nosso gabarito aí, 1, 2 e 3, corretos. Letra A. E a nossa quinta e última questão, dessa primeira leva, né? O Estatuto do Desarmamento prevê sanções para os crimes relacionados ao uso de arma de fogo. Qual das condutas abaixo constitui crime previsto na lei, com pena mais gravosa em caso de uso de arma de fogo? E aí, senhores? Venda de arma de fogo em desacordo com as normas administrativas? Desacordo com as normas legais ou regulamentares, tá? Não tem a ver se é administrativo aqui. Gabarito letra B. Porte legal de arma de fogo de uso permitido. E aí, senhores? Tranquilos? Perfeito. Quebrou administrativo? É desacordo com as normas legais ou regulamentares, certo? Todo mundo errou essa? Não? Beleza. Posso apagar o primeiro quadro? Posso? Então bora. Concluindo a nossa aula, senhores, nós vamos conversar agora sobre os 2 últimos dispositivos aí da nossa legislação. Que tratam sobre primeiro, majorante de pena. Certo? Quando nós falamos de majorante de pena, são circunstâncias que vão tornar o crime mais grave. Tá? Os senhores já sabem desse conceito. No Estatuto do Desarmamento, nós temos majorantes não específica de um crime apenas, mas sim aplicáveis a várias condutas. Tá? Qual que vai ser o nosso trabalho aqui para a nossa prova? Primeiro, gravar a quantidade de majoração, certo? A fração, tá? Depois, gravar qual crime eu posso majorar a pena e em qual circunstância, certo?
e tomar cuidado para a banca não ficar invertendo essas informações, tá? Então, todas as majorações de pena do Estatuto majoram no mesmo patamar, com a mesma fração, tá? Que é de metade. Todas as majorações do Estatuto serão de metade, certo? E aí, senhores, a nossa legislação fala assim, olha, eu vou aumentar a pena de metade para os crimes de comércio ilegal de arma de fogo, do artigo 17, e o tráfico internacional de arma de fogo, do 18. Só para esses dois. Quando, senhores? Quando a arma de fogo for de uso restrito ou proibido. Quando a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, tá? Aumento só para o 17 e só para o 18, certo? Porém, eu também majoro de metade para os crimes do artigo 14, porte legal de arma de fogo de uso permitido. Do 15, disparo de arma de fogo. Do 16, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. E também do 17, comércio legal. E do 18, tráfico internacional. Para todas essas condutas, eu majoro a pena em duas circunstâncias. A primeira delas é quando quem praticou a conduta está previsto na lei como aqueles que possuem autorização de porte, certo? Lá do artigo 6º até o 11, tá? Ou então, quem pratica a conduta for reincidente específico. Certo? Então, por exemplo, se um guarda municipal praticar um crime de disparo de arma de fogo, ele vai responder pelo disparo com a pena majorada de metade. Por quê? Porque ele tem autorização de porte. Certo? Se uma pessoa foi condenada por um crime previsto no Estatuto e num período inferior a 5 anos ele praticou um novo crime previsto no Estatuto, ele vai ser considerado reincidente específico. Também a pena dele vai ser majorada de metade. Certo? Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Perceba que eu não majoro a pena para todas as hipóteses em todas as circunstâncias. Não. Eu preciso saber quais são os crimes e qual a circunstância. E decorar a fração. Certo? E saber também que tem 2 crimes que não têm majoração de pena. Quais são eles? Quais são os 2 crimes que não possuem majoração de pena na legislação? É só você olhar para o quadro, olha. Ele não começa do 14 em diante, então o 12 e o 13 não tem majoração. Então, posse irregular de arma de fogo não majora a pena, tá? E omissão de cautela também não tem majoração de pena. Certo? E por último, liberdade provisória. A nossa legislação fala aí, senhores, que os crimes do artigo, aos crimes do artigo 16, do 17 e do 18, ou seja, posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal e tráfico internacional, é vedada a concessão de liberdade provisória. Qual é o problema disso aqui? Esse dispositivo ele foi declarado pelo Supremo também como inconstitucional. Mas está previsto, certo? Então a gente tem que saber. Tranquilos? Agora pega o material de vocês e finalizem aí as últimas questões para a gente ir embora.
Boa noite. E não parar de chorar. Não te julgo, mano. Se eu pudesse, eu tava desse jeito aí também. Bora lá. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente autorizado judicialmente, policiais civis do estado de Santa Catarina localizaram no interior do imóvel de Caio um revólver calibre 38, desmuniciado e em desacordo com determinação legal regulamentar. Registra-se, por fim, que a arma de fogo, embora estivesse sem munições, dispunha de potencialidade lesiva. Nesse caso, ele pede o gabarito correto em relação à responsabilização de Caio. Ele vai responder criminalmente, sim ou não, senhores? Ainda que a arma esteja desmuniciada, certo? Aí o nosso gabarito aí na sexta questão, letra C. Responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois ele foi encontrado com essa arma onde, senhores? Na casa dele, perfeito. Sexta questão, gabarito letra C. E aí, acertamos essa? Tranquilos? Sétima. De acordo com a literalidade da Lei 10.826, podemos afirmar que se o indivíduo sem nenhuma credencial for flagrado portando uma munição, este estará cometendo um crime previsto no Estatuto de Desarmamento. Lembra lá, porte de munição é considerado crime também, sim ou não? Perfeito. Acessório e munição, certo? Bem como a arma. Oitava. A omissão de cautela é punível apenas se resultar em efetivo dano, como o causado por menor, com arma de fogo deixada acessível. Certo ou errado? Errado, tá? Omissão de cautela, ela é punível somente pelo ato do agente se apoderar do armamento. Ele não precisa praticar qualquer outro tipo de conduta com aquela arma. Só pelo fato de ele se apoderar pelo teu descuido, já vai ocasionar uma responsabilização criminal ao agente. Beleza? Oitava questão está errada. Nona, constitui crime a conduta de importar a qualquer título arma de fogo sem autorização da autoridade competente, sendo aumentada da metade a pena aplicável se a arma de fogo for de uso proibido ou restrito, certo ou errado? E a 10ª e última questão, a expedição do registro de arma de fogo autoriza seu proprietário a transportá-la consigo em via pública, desde com a documentação regular e a arma desmuniciada. Expedição de CERT autoriza tu portar a arma, senhores? Não, tá errada a 10ª questão. E é isso, vencemos aí o Estatuto de Desarmamento. Errou só uma? Ah, acertou as 10 de todas? Bom. Comemorar agora, né? Tranquilo, senhores? Mais alguma dúvida? Não? Perfeito. Forte abraço e até a próxima.